Olá, bom dia. Hoje é sábado, 5 de julho de 2025 e estou aqui no grupo Palestras Conscienciais Espíritas e Espiritualistas para fazer uma palestra sobre o tema da fé, baseado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que intitula-se A Fé que Transporta Montanhas. É importante a gente lembrar que esse assunto, né, esse tema sobre a fé, é um tema que é recorrente já. Muitas vezes já falamos alguma coisa sobre a fé em textos, até em alguma live. Mas é importante de vez em quando a gente reprisar, né, trazer o assunto à tona, porque a fé é uma coisa que a gente está sempre aperfeiçoando. Eu costumo dizer, segundo a minha experiência, aliás, é bom lembrar também que eu falo aqui segundo a minha experiência. Então não é uma verdade absoluta, mas é a minha experiência que eu tento aqui compartilhar com todos aqueles que me seguem. A questão que é fundamental é entender que já vem de muito tempo, né? Essa discussão sobre a fé ou crença. Né? Crença, para mim, é algo mais tênue, porque a gente muda de crença muitas vezes durante a vida. Tá? A gente agora acredita em alguma coisa, de repente a gente já não acredita, na medida de que a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, as nossas vivências, e vai observando e vai processando, né, o conhecimento, a informação que chega. Então, muitas crenças são só crenças. Não tem a questão, o peso da fé. Né? E ainda sobre essa questão, né, da fé, sobre essa questão da fé, é importante a gente ter, né, o conhecimento de que a fé, ela vem. Estou arrumando aqui o negócio aqui para carregar, né? Tem a fé, tal qual ela se nos apresenta. A fé, ela existe em vários, digamos assim, existe uma fé que a doutrina espírita fala, Kardec fala, né? Os espíritos através de Kardec falam, sobre a fé inabalável. É importante também, eu gosto sempre de lembrar isso, que a doutrina espírita, ela não é a doutrina do Kardec, como a gente tem de dizer, sou espírita kardecista. Tudo bem, tá? As pessoas às vezes gostam de rótulos. Eu sou um espírita que me considero também cristão, no mais profundo sentido do que seja ser cristão. Então, como eu disse, eu abomino esses rótulos, sabe? Você é isso, você é aquilo, etc. Mas eu gosto, trabalho e me sinto confortável com a doutrina espírita. Aliás, hoje em dia, se você prestar atenção, porque existe a doutrina espírita e existem algumas outras doutrinas, assim como a doutrina católica, a doutrina evangélica, né? A doutrina aí
né, do budismo, a doutrina, né, muçulmana né, do Alcorão. Então existe a doutrina mais antiga, que eu, pelo menos, imagino que seja, que é a doutrina dos Vedas, né, do hinduísmo, no sentido assim bem específico. Então existem várias doutrinas, e a fé, na verdade, está presente nessas doutrinas, só que cada religião, é bom entender que cada religião, ela acaba interpretando lá segundo os seus dogmas, segundo alguém, tá? A fé. Então, de repente, a fé para uns é isso, para outros é aquilo, e aí vai. Mas a gente precisa entender que a fé, essa fé, existe então a fé. Existem vários tipos de fé, entre aspas, vários tipos de fé, que algumas são fés apenas, são coisas, são crenças dogmáticas. Né? Porque se você pensar bem e analisar historicamente, né, a questão da espiritualidade, que a espiritualidade ela está acima de todas as religiões. As religiões deveriam ser, como o próprio nome fala, o elo de ligação entre nós, seres humanos, e a espiritualidade. Mas não é bem assim, porque as religiões, como foram criadas por seres humanos, elas obedecem a certos tipos de crenças, certos tipos de interpretação e muita coisa de dogmas, rituais, essas coisas todas, tá? Eu respeito cada um a sua vibe. A questão é que a doutrina espírita, ela vem depois de 1800 e tanto, ela veio depois e ela é a doutrina dos espíritos. O Kardec foi uma espécie de, como já se fala, de codificador, de organizador, né? Sistematizador, né? Da doutrina que é a dos espíritos, certo? A doutrina ela vem de um plano superior e chega até nós pelos espíritos, por diversos espíritos, num trabalho aí conjunto com o Allan Kardec, certo? Isso é real. Então, já que eu falei sobre Kardec, então já vou falar para vocês. Os livros, né, fundamentais da doutrina espírita, eles são provenientes então dos espíritos e do codificador Allan Kardec. Então, o primeiro livro que trouxe à baila a doutrina dos espíritos, ou como alguns chamam, a doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos. Aí depois é que vieram os outros livros, né? Então, mas o primeiro livro a ser estudado para quem se interessa deve ser o Livro dos Espíritos. E depois vem os outros livros, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, é uma interpretação dos próprios Espíritos sobre o Evangelho do Cristo, inclusive de partes do Evangelho do Cristo, que está no Novo Testamento da Bíblia. E aí tem um livro bem simplificado sobre o Espiritismo também, do Kardec, quer dizer, onde ele explica assim, de uma linguagem mais simples, a doutrina espírita, né? E também daí vem os livros como a Gênese, né?
o livro dos médiuns, que trata exclusivamente da mediunidade sob, né, o olhar da doutrina espírita, baseado nos conceitos da doutrina espírita. E eu falei a Gênese e céu e inferno. E no Brasil, principalmente, existem outras obras, né, que vieram aí através da psicografia do Chico Xavier, né, através dos mentores, né, principalmente o principal mentor, que é o Emmanuel, né, que é conhecido já, e depois também por outros espíritos. Entre esses, destaca-se aí o André Luiz, né, que trouxe assim muito conhecimento do lado de lá, do lado espiritual das coisas, etc. Então há uma vasta literatura para quem quer estudar, né, a doutrina espírita e aprofundar-se nela. Um livro de destaque do André Luiz é O Nosso Lar, que praticamente todo mundo conhece, né? Tem até filmes sobre. Mas também existem outros livros importantes, né, do André Luiz, porque ele traz muita informação que até hoje muitas delas ainda nem foram verificadas pela ciência e outras foram. Só que a ciência não divulga isso porque aquela história, a ciência gosta de colocar-se num pedestal mais elevado, né? É um pedestal materialista onde que ela se coloca como se toda a verdade devesse passar por ela. E não é por aí, ok? Nem tudo a ciência sabe. Tem muita coisa faltando e tem muita coisa, às vezes, óbvia que a ciência ignora, porque a ciência tem sua base materialista neste planeta que nós vivemos. Então, não interessa, tem coisas que não interessam serem divulgadas, etc. Porque isso abalaria até alguns poderes que existem por aí, inclusive poderes religiosos. Então, dito isso, a gente precisa entender, né, essa questão da fé, como eu falei em algum momento aqui. Existem muitos tipos de fé, como eu já falei, né? Quer dizer, existe a fé dogmática, a fé religiosa, aquela que é uma fé baseada, né, em tal religião diz isso, tal religião diz aquilo, né, etc. Então e existe, de parte do ser humano, existe aquela fé dita, que eu chamo, da fé emocional, né? Quer dizer, naquele momento de grande dificuldade e tal, o ser humano desperta para um tipo de fé em busca de ajuda. E muitos, depois que passa esse momento crucial, abandonam. Tipo assim, valeu, né? É tipo assim, valeu Deus, agora eu sigo a minha vida. Então, coisas assim, né? Existe então essa coisa. Então a fé não é uma coisa pronta e acabada, ok? É preciso muito devotação no sentido de trabalho, e trabalho espiritual e intelectual para compreender, porque é preciso entender aquilo em que você acredita. Senão você toda hora vai estar balançando. A hora tem fé, que a gente às vezes até brinca, fé de mais, fé de menos, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Eu sei por experiência própria que eu passei por diversas religiões, né? Digamos assim, desde a infância. Você era católico, depois eu vivi num abrigo, né? Um orfanato católico, né? Depois, né, na infância eu já conheci, na minha infância eu já conheci, né, uma igreja evangélica, que era a Igreja Batista.
conheci a Umbanda, né? Coisas assim. Então eu conheci muita coisa, desde a infância eu já tive contato. E aí você vai depurando tudo isso. Eu, no meu caso, eu fui depurando, tipo assim, aquilo que realmente é. Né? Então a gente precisa ter essa prestar atenção. Porque às vezes nós ficamos muito presos na matéria. O mundo é matéria, é materialista, etc. A gente fica muito preso nisso e abandona. Eu, por diversas vezes, confesso a vocês que eu deixei de pensar sobre essas coisas todas espirituais. Porque a luta no campo físico material era muito renhida e você, sabe, o seu foco é aquele, você tem que sobreviver. Uma boa parte da minha vida foi sobrevivendo. Essa é a verdade. Não era vivendo, era sobrevivendo, né? Quer dizer, todo dia você cai, todo dia você levanta, você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E, sinceramente, né, embora eu já tivesse tido experiências com a espiritual, principalmente nisso que a gente chama de Deus, né? Essa energia, essa força, esse princípio, que é o princípio inteligente que move todas as coisas, que é Deus, sem ter muita compreensão, eu estive, a partir de determinado tempo, né? Eu sempre tive lá dentro de mim, digamos assim, um compartimento aonde que ficava depositada a minha fé na espiritualidade como um todo, Deus e todos os outros planos. Isso me ajudou muito, porque em muitos momentos eu precisei desses auxílios, porque às vezes as pessoas não percebem que, né, vamos falar de Deus do jeito que as pessoas conhecem, o Deus Pai, tá? A gente às vezes não percebe, né? Mas sempre há algo divino, espiritual, para nos amparar. Eu vivenciei isso inúmeras vezes e fui auxiliado inúmeras vezes, pelo que eu digo assim, pelos bons espíritos, porque tem aqueles outros, né? Então, pelos bons espíritos, aqueles que trabalham com você em termos da sua intuição. Eu costumo brincar, às vezes, eu digo assim, para soprar no seu ouvido, olha, está pisando na bola, vamos maneirar isso e tal. Isso eu recebi inúmeras vezes, esse tipo de informação, digamos assim, de aconselhamento. Então, eu sou uma pessoa de fé. A verdade é essa e tenho razões suficientes para ter fé, ok? Senão eu não estaria aqui falando sobre isso, sabe? Falar só sobre teoria, né? Não comporta. Mas eu falava dos tipos de fé, então. Então existem, né? Porque a fé depende de cada pessoa. A verdade é essa. Essa fé coletiva que as pessoas inventam, né? Que vão lá numa igreja, daí agora eu faço parte disso e tal. Essa fé coletiva é ilusória. Porque você, o cerne da fé está dentro de você. Né? Existem alguns pensadores espirituais, espiritualistas e espíritas que também concordam de que a fé é tipo uma semente dentro do seu ser, na sua alma. Alguns desenvolvem essa semente com mais aprimoramento, com mais qualidade, com mais discernimento, outros não.
Essa é a questão. Então você tem que se perguntar como é que anda a sua fé. Você está em que estágio, né, está a sua fé? Ok? A doutrina espírita, ela nos traz uma coisa que é fundamental para entender isso que eu estou falando, que é a fé raciocinada. Quer dizer, a fé que você usa da razão para aperfeiçoá-la. A razão não está aí de graça para, tipo assim, só está aí. Ela é um instrumento de evolução. Lá do nosso lado racional, intelectual, ele deve ser usado além do campo material desse mundo que nós habitamos. O ser humano, infelizmente, ele gosta de coisas prontas. Até hoje com toda essa tecnologia que está aí, o ser humano agora está ficando dependente das tecnologias. Às vezes já foi dependente de um monte de coisa, inclusive já foi dependente de algumas religiões que diziam para ele o que era verdade e o que não era, né? Porque o ser humano gosta disso, e a maioria gosta. A maioria é preguiçosa, acomodada. Essa é a verdade, tá? Não estou falando nada de novo aqui. Uma vez eu fiz uma palestra no Centro Espírita e depois teve alguém que brincou comigo. Nossa, você falou que nós todos somos preguiçosos, né? E para quem a carapuça serve, tem que vestir e dar um jeito, né? Porque nós somos, o ser humano é uma raça que você vê, nós estamos aí no ano 2025, né? Mas já se passaram milhares e milhares de anos, tá? Falando só de um recorte desse universo que nós habitamos, são milhares e milhares de anos e o ser humano não evoluiu tanto. Toda essa tecnologia, isso aí é algo assim que engana, tá? O homem quer ir para Marte, quer ir para não sei onde e tal, né? Ele não dá conta nem do próprio planeta. Veja bem, será que isso é ser inteligente? Você não dá conta nem da sua própria casa e ainda quer invadir a casa dos outros. Né? Quer dizer, você não cuida da sua própria casa. Daí quando sua casa está desmoronando, daí você quer para a casa do alheia. É assim que o ser humano está vivendo. Daí o pessoal fica idolatrando ainda. Esse pessoal que está por aí querendo ir para Marte, querendo, sabe, povoar, não sei, ainda Júpiter, Saturno, etc. Gente, nós não estamos dando conta nem de cuidar do nosso próprio planeta, que é a nossa casa atual, e queremos ir para outros cantos. Quer dizer, vai fazer o quê? Vai levar essa coisa que está aqui para outro lado. Você pode ver até por alguns filmes que são ficção científica, mas nem tanto às vezes. O ser humano vai para outro planeta e tal, chega lá e ele começa a arrumar encrenca lá, do mesmo jeito que ele já arrumava aqui na Terra. O ser humano é muito estranho, né? Mas, então, essas questões, muitas questões não foram, nós não evoluímos enquanto humanidade, certo? Nós não evoluímos por força de que muita gente travou, escondeu o conhecimento por aí, inclusive o conhecimento espiritual, né, para dominar. Porque, veja bem, todos esses organismos aí religiosos, na maior parte, tá? Tem as exceções, essas religiões, né, mais conservadoras e que estão aí há muito tempo, elas atrapalharam a evolução do ser humano quando, né, esconderam o conhecimento do ser humano e o ser humano ficou nessa de se achar muito pequeno,
né? Ou de só cuidar do campo material, esquecendo-se do campo espiritual, porque isso aí não tem como negar a espiritualidade. Essa é uma verdade que está aí. Só que as religiões, por força de querer concentrar poder, aprisionou, né, grande parte, né, da humanidade em dogmas, né, conceitos mal elaborados, coisas assim, né, desse tipo. Quer dizer, aprisionaram a humanidade em algumas crenças, com algumas crenças. E aí a humanidade está aí, nesse pé que está. Entendeu? Quer dizer, tá aí, nós estamos aí, tá, fazendo guerras, fazendo isso, fazendo aquilo, escravizando os outros, dominando os outros, matando os outros e por aí vai. Quer dizer, isso não tem nada a ver com a espiritualidade, com a evolução espiritual do ser humano, que deveria já estar acontecendo numa escala maior. Porque ela está acontecendo, mas numa escala menor. E esse ingrediente da fé, então, ele foi deturpado. Criaram-se dogmas, rituais, crenças, etc. Disseram, é isso. E o ser humano, na sua preguiça habitual, disse, ah, tá, então tá bom. Então eu acredito nisso e pronto. Quer dizer, ficou ali numa espécie de zona de conforto. Tipo assim, eu não preciso pensar nisso porque já tem, né, a turma lá em cima que pensa por mim, né? O clero de todas as religiões e tal já pensa por mim, então eu não preciso pensar em nada. Eu só tenho que viver aqui nesse mundinho aqui e tal. Então, a questão é que, veja bem, lá em 1800 e tanto, né, a doutrina espírita traz algo que, na verdade, já estava embutido em algumas outras doutrinas, como a doutrina dos Vedas, por exemplo, né? Lá na Índia. E muita coisa já estava embutida em várias outras doutrinas, né? Mas que não era trazida a público para esclarecer. Então, eu digo sempre que a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora e, ao mesmo tempo, ela nos traz, aliás, ela traz elementos de esclarecimento e traz elementos, né, da gente aprender e aperfeiçoar-se muito mais, ir além. Quer dizer, a doutrina é uma ferramenta. Quem se transforma é você, é o ser humano. E isso muita gente não entende, porque muita gente fica presa nos fenômenos, como reencarnação, como obsessão, né? Como determinadas curas, coisas assim, fica preso nisso e não aprofunda o conhecimento no sentido da evolução moral do ser humano. Ninguém evolui espiritualmente se não evoluir moralmente. Entendem? Então, é importante entender isso, compreender isso, né? Porque quando a doutrina espírita fala na fé raciocinada, é aquela fé que você aperfeiçoa através do uso da sua inteligência, da sua razão, né? E do seu discernimento, você aprimora esses elementos que você tem já dentro de você para ampliar o poder, digamos assim, da sua fé, né? O Cristo, lá
segundo Mateus, né, ele, né, num determinado momento, lá até eu citei aqui, né, na coisa, né, quer dizer, o Mateus, né, que eu citei, né, é 17, 14 a 19, então, aonde que tem um exemplo, né, de uma pessoa que se aproxima do Cristo, Jesus, e pede para ele curar um filho que era meio, estava, né, digamos assim, em, sendo obsidiado. Quer dizer, ele estava assim meio perdido, né, na vida, né? Então, era, como dizia o Evangelho, ele era lunático, quer dizer, aquela pessoa que estava em desequilíbrio. E então, antes disso, esse homem, esse pai, ele apresentou esse problema do filho para os apóstolos. Só que os apóstolos não resolveram nada. Então, o Cristo, né, foi quem auxiliou esse rapaz, filho desse senhor, para libertá-lo, né, daquelas influências negativas espirituais que estavam com ele. Que era um processo aí de obsessão, digamos assim, né? E ao mesmo tempo, a partir daí, os apóstolos perguntaram, mas nós, por que que nós não conseguimos, né? Por que que nós não pudemos curar? Tal, papapá. E aí o Cristo ficou meio desconfortável com isso, né? E o que que ele disse, né? Que ele chamou os apóstolos de incrédulos. Aí a pergunta era por que que nós não conseguimos curar o rapaz? E o Cristo disse, por causa da vossa pouca fé. Aí ele disse, porque na verdade vos digo que se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Entendeu? Quer dizer, então, o Cristo detectou naquele momento que a fé dos seus próprios discípulos, naquele momento eram discípulos, a fé deles era fraca. Na verdade é isso, né? A fé era fraca. Quer dizer, eles não tinham aprendido. O Cristo não ficou legal porque eles não tinham ainda captado a essência do ensinamento dele. Certo? Então, a fé também, ela é inspiradora da confiança humana, da autoconfiança. A fé é um elemento inspirador da autoconfiança do ser humano. Muita gente não vê assim. A fé é só um instrumento para rezar, para pedir, para não sei o quê, né? Não é só isso. A fé, ela é muito mais do que isso. Então, a fé é um elemento inspirador, é um elemento gerador de autoconfiança. Eu estou numa situação difícil, por exemplo, mas eu confio que há possibilidade de fazer melhor, de ser melhor, e por aí vai. Isso é necessário para viver. Eu falei que eu passei muito tempo sobrevivendo, né?
Então levou tempo para aprender a viver. E não significa que eu aprendi tudo do viver. Mas a gente tem que compreender isso. A gente precisa compreender isso. Essa fé que transporta montanhas, lógico que isso é uma alegoria, né, e tal, mas é uma fé que remove muito mais coisas impeditivas da nossa evolução. Se tivermos essa fé, vamos remover muitos obstáculos da nossa evolução. Evolução enquanto humanos e evolução enquanto seres espirituais. É esse o entendimento que precisa, né? A gente precisa, sabe, nos questionar, né, a respeito da nossa fé. Tem gente que não gosta disso, né? Quer dizer, mas eu já rezo, eu já faço isso e tal, pá. Às vezes o que você faz é inútil porque não está dentro de um parâmetro de fé que você pode alcançar. Eu não vou contar aqui para vocês, tá, coisas no sentido do que eu vou falar, mas eu, com a minha, digamos assim, razoável fé, porque ainda é preciso aprimorar mais, eu provei na minha vida várias circunstâncias aonde que a única coisa que me suportou, que me segurou, né, no caminho reto, etc., foi a minha fé. Essa fé. Entendeu? Mas não é só, aí que eu digo, não é só você acreditar num Deus tal. Não. Essa fé, ela traz esses elementos para dentro de você. Um destes elementos, por exemplo, é esse de que você não está sozinho nessa parada. Tá? Eu até nem ia falar isso, mas falei. Que você não está sozinho nessa parada. Sempre existe outros elementos que te acompanham, espirituais, que te acompanham, que estão, às vezes, digamos assim, disponíveis para te auxiliar, mas desde que você faça algum movimento. Se você não faz nenhum movimento, não espere nada. Quem não se movimenta, não constrói nada. Então, a fé, aí entra outro parâmetro, né? A fé é algo em movimento. Essa fé, ela está sempre em movimento. E você está sempre se movimentando, né, baseado nessa fé que você vem desenvolvendo. Veja bem, eu falo vem desenvolvendo, porque a gente precisa estar sempre vindo desenvolvendo, tá? É esse eterno vir a ser, que eu acho que foi Heráclito que falou sobre o eterno vir a ser. É Heráclito ou Demócrito, é algum filósofo aí, certo? O eterno vir a ser. Então a gente precisa compreender isso, certo? Usar da racionalidade, da inteligência, da nossa parte intelectiva, cognitiva, para ampliar o alcance da nossa fé. Compreende? E nesse papo de compreensão da fé, é interessante pensar numa coisa que muita gente, às vezes, outro dia eu vi um rapaz falando sobre uma parte disso, eu achei legal, né? Um rapaz espírita, inclusive, né? Falando dessa coisa né, de um instrumento, estou abrindo aqui o meu arquivinho aqui, né? Do instrumento que chama-se a tal da dialética.
tá? A dialética é algo... A dialética é, na verdade, um método de diálogo, tá? Isso é um tanto quanto filosófico, porque a questão da dialética ela vem desde do Platão, acredito eu, Sócrates, Platão, né? Desde Sócrates, Platão. Depois veio cair aqui em Kant, em Engels, né? Que são pensadores ditos mais modernos, porque esses primeiros pensadores que eu citei são da Grécia clássica, né? Aristóteles, Sócrates, Platão, Demócrito, Heráclito, esse pessoal que eu já citei aqui hoje. Então, a dialética é mais ou menos, vou tratar bem claro, a arte do diálogo. O diálogo, sabe? Nós hoje não temos muitos diálogos, já percebeu? Não temos. É muito difícil hoje você dialogar com as pessoas. Se você olhar na internet, principalmente no aspecto político, mas também no aspecto religioso, muito difícil você dialogar com as pessoas, porque as pessoas, elas acham que já são detentoras de toda a verdade do mundo. Os caras, as pessoas, os caras que eu falo né, os caras, as caras, né, eles já acham, você veja bem, isso aí, eles acham que eles já têm toda a verdade dentro deles, etc. E na verdade são só discursos vazios, sem nenhum fundamento, muitas vezes, como é o caso dos, né, negacionistas que andam por aí, que muita gente embarca nisso. Toda aquela pessoa que embarca no negacionismo, a base dela é da ignorância, tá? Porque se ela buscar conhecer de verdade, ela não vai entrar nessa. Ela entra pela ignorância. E tem gente que vem com algumas conversinhas bem elaboradas, né? E engana os outros, aí vai. Mas a dialética, então, é a arte do diálogo. Creio que até Aristóteles falou isso também, entendeu? Então, só que nós hoje não estamos muito de bem com a dialética, quer dizer, com essa coisa do diálogo, né? Tem gente que, como eu disse, baseado, né, num patamar muito brabo aí de ignorância, acha que já sabe tudo. Tudo que nós já sabemos, tá? Seja em que nível for, é uma parte ínfima do que vem a ser toda a verdade. Entendeu? Tudo aquilo que nós sabemos, nós que eu falo é todos nós, seja filósofo, seja cientista, seja isso, seja aquilo, nós só sabemos um pouco disso, quer dizer, o mínimo. Chico Xavier, na sua grande generosidade e humildade, quando falavam que ele era isso, que ele era aquilo, ele dizia, não, pode parar com isso, né? Eu sou apenas um cisco. Eu sou sendo uma partícula, quer dizer, e olha que ele tinha muito conhecimento, foi dado a ele muito conhecimento. Então, nós também, por aí, temos algum conhecimento, mas não temos tudo. E cada vez está ficando mais claro que nós temos muito pouco conhecimento, né? E falar a verdade, não dá nem para você pensar em ter todo o conhecimento, certo? Se eu fosse pensar individualmente e tal, pô, tem milhares de livros por aí que eu não conheço, nunca ouvi falar. De vez em quando eu ouço falar num autor, num pensador e tal, eu vou pesquisar, porque nunca tinha ouvido falar. E eu nunca fui um cara que não sabia de nada, sabia de alguma coisa. Então,
Eu tenho uma biblioteca aqui em casa que ela é mínima. Mas se eu tivesse a biblioteca aqui de todos os livros que eu já li, eu tinha que sair de casa. Por outro lado, falta outro tanto desse de conhecimento, né? E eu sei que eu não vou alcançar. Então eu também me limito ao conhecimento que eu tenho. Eu não vou falar de coisas que eu não conheço. Eu não vou falar, por exemplo, da astrofísica, certo? A teoria das cordas e dos buracos negros e tal, que não vou falar, não conheço nada disso, né? Não tenho esse conhecimento. Então tem gente que tem. A questão, então, às vezes, é você aprender a somar conhecimento. Eu, de vez em quando, pego um vídeo lá do neurocientista, por exemplo, que eu gosto muito do assunto, eu vou aprender com ele. Eu não vou competir com ele, eu vou aprender com ele. Né? Tem um neurocientista, por exemplo, que eu admiro muito, que é um grande cientista, né, brasileiro, mundial, que é o eu sei o sobrenome dele, né, que é Nicodelis, né? Tá, que agora me fugiu o nome aqui, né? Tem um outro que chama-se Siddhartha Ribeiro, brasileiro também. Um vasto conhecimento na área de neurociência e amplia esse conhecimento. Então existem várias, né, pessoas por aí que você pode compartilhar do conhecimento deles para ampliar o seu. Não é demérito nenhum. Quando você aprende, né? Eu não lembrei direito aqui, não sei se é Miguel Nicodelis, né? Que eu já citei aqui em alguma live. Né? O Siddhartha Ribeiro eu lembro bem. E tem outros. Tem também alguns filósofos, mas tem que prestar atenção, porque tem muitos que são só ego, né? E às vezes são muito ego e é muito achismo para quem é filósofo. Porque o filósofo pensa. Então eu digo assim, Willis, eu não acho, eu penso. Porque achismo é muito para baixo. Certo? Achismo é muito rasteiro. Então tem muitos achistas por aí, presta atenção. Mas a gente tem que estar sempre nesse aprendizado. Então a questão da dialética, veja bem, a dialética é a arte de dialogar. E a dialética, ela tem uma base, né? Que seria o quê? A dialética tem três partes, vamos pegar por aí, tá? Se tiver mais, você me avisa. Tem a tese, tese o que é? É a ideia central que se coloca ali na mesa, tá? Tem a antítese, ou a antitese, não queiram, que é o contrário da tese, quer dizer, o ponto de vista contrário sobre a tese, ok? E tem o que? Aquilo que você pode chegar, passando por essas etapas, a tese, a antitese e a síntese, que é o resultado desse diálogo. Então você pode dialogar. Hoje em dia, como eu disse, está difícil dialogar com as pessoas, porque as pessoas só já tem tudo rotulado, né? Você é da esquerda, você é da direita, você é isso, você é aquilo. Coisa que eu abomino, tá? Esse negócio de rótulos. Então, esses elementos são elementos de aperfeiçoamento da fé. Certo? Você tem a tese, que a fé é isso, tá? A fé. Digamos assim, a fé é isso. Aí você tem a antítese, quer dizer, que diz assim, a fé não é nada disso. É a síntese. Vejam bem que aqui eu já usei em algum momento um aspecto dialético, quando estou falando da fé. Eu já disse muito o que ela não é, né? Ela não é. A fé não é algo dogmático,
que o dogma é criado pelo ser humano, né? Alguém que define o que vem a ser fé. Veja que eu não estou definindo o que é fé. A fé cega, né? A pessoa acredita em tudo e vai por aí, né? A fé religiosa, que é essa fé criada, né? Que é a fé criada por alguma religião. Então tem a fé católica, tem a fé evangélica, tem a fé protestante, tem a fé mórmon, tem a fé para todos os gostos. Agora você é que tem que definir qual é a sua fé. Veja bem, a fé é algo muito próprio da pessoa, tá? Interna. Mas você, para alimentar a sua fé, você tem que ir buscar conhecimento, buscar elementos que venham a embasar a sua fé. Muito mais eu poderia falar sobre a fé, certo? Mas hoje eu vou ficar por aqui, né? Então, a questão é que também a própria doutrina espírita, dentro dela, tem algo que diz que a fé é inata. Quer dizer, ela está dentro de você, que ela já está ali, certo? Porque você não é um espírito novo, tá? Todos nós não somos espíritos novos. Nós já passamos por N outras situações de vida, nesse planeta ou em outro planeta, né? Então, essa questão da fé inata, nós trazemos, né? Nós temos algum aprendizado, certo? Nem todo mundo é totalmente ignorante. Aí a gente ia entrar num outro caminho, né? Mas essa coisa de Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Só que nós não somos espíritos novos, então não dá para se apegar a isso. Tem gente que gosta de se apegar a isso, e tem gente também no meio do movimento espírita que gosta de passar pano para os coitadinhos, né? Passar pano, mas você foi criado simples, ignorante, né? E tal. Gente, nós já não somos tão simples nem ignorantes, né? A questão da ignorância e simplicidade é outra coisa, tá? A questão da ignorância é algo que você tem que vencer. Você não pode se acomodar na ignorância. Eu não sei, tá? Coitado de mim, se eu soubesse. Isso aí não eleva ninguém. Esse vitimismo também na ignorância. Tem muita gente que usa partes da doutrina espírita, às vezes, para justificar o seu vitimismo, eu sou um coitadinho e tal, quem sabe numa outra vida e tal. Fica nesse embalo aí que você não resolve nada. Ok? Mas, então, a fé, para finalizar aqui, então a fé é algo que precisa sempre. Outro dia eu falo sobre dialética, tá? Mais específico para ficar claro. Eu sei que ficou aí meio no ar, né? Então, a fé é para ser aprimorada, tá? Nós temos como, digamos assim, obrigação, tá? Obrigação espiritual, estou falando disso. Nós temos como obrigação espiritual, evolutiva, tornar a nossa fé inabalável. Tá? Esse é o auge da fé, a fé inabalável. A fé que remove montanhas. A fé que promove, muitas vezes, a nossa própria autocura. Veja bem, não estou nem falando da cura dos outros. A nossa própria autocura pode ser instrumentalizada pela nossa fé. Ok? Bom, gente, eu vou ficar aqui, né? Já falei aí quase uma hora sobre esse assunto. Você pode vê-lo em partes, tá bom? Porque
É importante, né, a gente pensar sobre isso, tá? Então é isso, dá a sua opinião sobre esse assunto, fala alguma coisa para mim. Olha, tô aqui compartilhando tudo isso, fala alguma coisa para mim, se gostou, não gostou, precisa falar mais sobre outro assunto, etc. Lá no YouTube, esse assunto vai para lá, lá no YouTube você pode também compartilhar, aqui no Facebook, no YouTube, você pode compartilhar com outras pessoas. Se elas não gostarem, não tem problema, mas compartilhe, tá? E lá no YouTube, né, eu tenho lá acho que uns 200 vídeos lá, acredito eu, nem sei lá. Pode se inscrever no meu canal, assistir outros temas, tá? É isso aí. Então, olha, gente, então paz e luz para você e aprimore, trabalhe aí para aprimorar sua fé, para que você evolua e viva com mais equilíbrio, saúde mental, emocional, espiritual, ok? Então é isso. Paz e luz para todos vocês e até a próxima.